Olá, bem-vindo ao Conexão HCI. O mês de novembro é marcado pela cor roxa, que remete à sensibilidade dos bebês prematuros, aqueles que nascem antes das 37 semanas de gestação. No Brasil, são registradas 340 mil nascimentos de bebês prematuros por ano, sendo a maior causa de mortalidade infantil abaixo dos 5 anos. E quem falará conosco sobre esse tema é o Dr. Maurício Bortolini, coordenador da UTI neonatal do Hospital de Clínicas de Juí, pediatra neonatologista. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado. Doutor, vamos começar falando sobre a campanha Novembro Roxo. Qual que é a importância dessa campanha e falar um pouquinho sobre o tema dela desse ano também. O Novembro Roxo, mês da prematuridade, ele tem dia 17/11 como o dia da prematuridade e foi colocado de uma forma para chamar a atenção da população como um todo em termos de prevenção e conhecimento sobre o problema, digamos assim, que pode estar relacionado com o nascimento de um bebê prematuro. A campanha do Novembro Roxo desse ano, então, é sobre pequenas ações, grande impacto. Ela foca bastante na questão do contato pele a pele. Começou a se verificar que isso traz um benefício muito grande para todos os nenês nascidos, não somente os prematuros e os nenês a termo também. Então são ações em que se propaga essa campanha para que todos os bebês possam ter esse benefício. Na nossa instituição, aqui no Hospital de Clínicas, a gente já pratica isso há algum tempo, principalmente depois da pandemia, que teve muitas restrições, mas praticamos o contato pele a pele em todos os nenês nascidos e praticamos também dentro da UTI neonatal. E nos últimos estudos mostrou grandes benefícios em termos de desenvolvimento para o nenê prematuro, com melhora do desenvolvimento neuromotor, melhora do desenvolvimento psicológico, nutricional, inclusive menor risco de infecções quando é praticado. Falando assim, bem da parte prática, o que é esse contato pele a pele entre os pais e o bebê? Dentro da UTI neonatal ele tem um formato um pouco diferente do que fora. Então, na sala de parto, o nenê recém-nascido, ele é colocado diretamente no contato com a pele da mãe. Então a mãe tem o parto ou a cesárea, o nenê seco e colocado para prevenir perda de calor e em contato com a mãe, que ajuda a manter a temperatura do corpo do bebê. Nesse contato pele a pele, na primeira hora, já é feita a primeira tentativa de sucção, inclusive para o bebê mamar já. E então são todos fatores que melhoram muito a imunidade e outros fatores de prevenção para o bebê. Na UTI neonatal, assim que o bebê prematuro e os maiores também têm estabilidade o suficiente para esse tipo de manuseio, eles saem da incubadora ou do berço aquecido, são colocados que a gente chama de método canguru, em que eles são apoiados dentro da roupa da mãe, no contato direto mesmo, o bebê sem roupa, com a pele do bebê em contato com a pele da mãe. E pode ficar o tempo que o nenê tolerar, digamos assim. Tem nenês que às vezes um tempo um pouco mais longo, às vezes um tempo mais curto, devido ao quadro clínico de cada um deles. E o que caracteriza a prematuridade? A prematuridade é o nenê que nasce antes do tempo. Então a gente configura como 37 semanas de idade gestacional completa como um nenê a termo, e abaixo de 37 semanas então são os nenês prematuros. Dentro da prematuridade, então, tem um pouco de diferença no grau de prematuridade entre os nenês. A gente considera abaixo de 28 semanas um prematuro extremo, que é um nenê muito pequeno, com risco um pouco maior. Entre 28 e 34 semanas, um prematuro moderado, que daí também, dependendo das condições e o motivo do nascimento, também teria alguns outros riscos. E o bebê, que é o pré-termo tardio, é acima de 34 antes das 37 semanas, que já às vezes também um bebê pode ser mais próximo do termo, mas às vezes também pode ser um nenê pequeno de peso, né? Então também necessita de cuidados especiais, cada um na sua particularidade. O que costuma necessitar de um parto prematuro? As principais causas de nascimento de bebê prematuro estão relacionadas a algum fator dentro do pré-natal. Tem causas que são preveníveis, causas não preveníveis, então a maioria das vezes estão relacionadas às vezes a algum fator que se desenvolve durante a gestação. Tem risco maior algumas mães que já têm algumas doenças prévias à gestação e tem outras em que podem desenvolver alterações, tipo infecção, alterações de pressão na mãe, como as doenças hipertensivas específicas da gestação, diabetes gestacional é uma causa importante também, e às vezes alterações também relacionadas ao bebê.
Pode como malformações do bebê, alguma alteração de desenvolvimento e as outras infecções maternas que podem também comprometer o bebê, não somente às vezes a mãe, podem ser causas também de fazer a antecipação por necessidade ou desencadear um trabalho de parto prematuro. E é possível prevenir durante a gestação ou é necessário ter esses cuidados antes até de planejar uma gravidez? Esse é um dos motivos da existência do mês da prematuridade para chamar a atenção, inclusive, numa boa parte dos casos. O nascimento do prematuro ele pode ser prevenível, tem várias causas em que a gente consegue e em alguns casos a gente não consegue evitar o nascimento prematuro, mas postergar esse nascimento. Então as medidas que o obstetra consegue com sua equipe controlar o quadro da doença materna ou o processo que está levando a uma possibilidade de parto prematuro, às vezes a gente consegue adiar esse nascimento em algumas semanas. Então isso faz uma diferença muito grande dentro do quadro do bebê, quanto mais próximo do termo, melhor. Então essas intervenções são sempre muito boas em termos de desenvolvimento para o bebê, conseguir manter ele ainda dentro intraútero na gestação e completar algumas semanas a mais, diminui o risco dele após o nascimento, mesmo ainda nascendo prematuro. Então são campanhas em que visam muito que se procure um pré-natal bem feito, um pré-natal completo, nas mães que têm já algum tipo de doença pré-gestacional, também fazer um preparo, às vezes antes, inclusive do pré-natal. Em algumas doenças já existem algumas coisas que podem ser feito antes da concepção do bebê, iniciar com algumas medicações, alguns preparos para que diminua o risco de algumas alterações durante essa gestação. Certo. E a prematuridade, ela vai acompanhar aquela pessoa no decorrer da vida ou a pessoa consegue viver uma vida normal, independente daquele momento? Hoje temos uma taxa de sucesso de sobrevida dos bebês mais extremos, como esses abaixo de 28 semanas, muito grande. Então, muitos deles ainda vão carregar alguma sequela, alguma complicação do período da internação. Tem quadros em que os pacientes desenvolvem que são muito graves e às vezes pode ter ainda alguma alteração no longo prazo. Então, mesmo às vezes aqueles nenês em que tudo evolui bem, tem alguns riscos pelo fato de nascerem prematuros e algumas dessas vão acompanhar eles. Existem estudos também relacionando, às vezes, não só a prematuridade de tempo de gestação, mas também com o baixo peso ao nascer, restrição de crescimento, relacionando com alguns fatores que podem contribuir para o desenvolvimento de obesidade, hipertensão, alterações de hipercolesterolemia, por exemplo, num adulto até um adulto jovem já. Para finalizar, então, eu quero que o senhor deixe um recado para quem está nos assistindo, chamando também para que se sensibilize e entre para essa campanha do Novembro Roxo. Nessa campanha, então, nós queremos chamar a atenção da população em geral, não somente das próprias gestantes, mas toda a sua rede de apoio, para valorizar um pré-natal bem feito, para valorizar uma queixa quando essa mãe tem alguma dúvida, quando tem alguma situação de desconforto, quando tem alguma necessidade de investigação. Então, quanto mais a gente chamar atenção para isso, que é uma das principais causas de mortalidade infantil, que é abaixo de 1 ano de idade, a gente conseguir prevenir a causa da prematuridade, diminuir os índices de mortalidade, trazer um melhor bem-estar para essa família, que principalmente na relação direta dessa mãe e o filho, não precisar passar pela internação de UTI neonatal o menor tempo possível ou da forma mais agradável possível, sempre. Então eu quero agradecer, doutor, pela sua presença, pelas informações que o senhor nos trouxe sobre o Novembro Roxo e também sobre a prematuridade. Seja sempre muito bem-vindo ao nosso videocast, tá bem? Obrigado. Agradeço a você que nos acompanhou até agora. Siga nos acompanhando nas redes sociais. No nosso feed você acompanha também as informações sobre os eventos que acontecem nesse fim de semana, dia 18, sábado, relacionados à prematuridade também, que são eventos do HCI junto à Unijuí e outras instituições de saúde aqui de Ijuí. Pela manhã, a terceira jornada da prematuridade, a partir das 8 horas, na Unijuí, é isso, né? E pela tarde, com saída da Praça da República, a primeira caminhada da prematuridade. Isso. Então, estão todos convidados. Muito obrigada.